Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live. Deixa eu ver se aguardar um pouco o pessoal ir chegando. Hoje a gente vai falar sobre ser diferente, né? Essa sensação que acompanha muitos de nós. Então, já tem gente chegando, muito bom. Olá, Valéria. Olá, Edivas, quanto tempo? Daiana, vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando bem o som? Ok, tá bom. Então a gente vai falar sobre esse tema, né, tão recorrente, né, nos processos de coaching, de se sentir tão diferente, de se sentir tão, às vezes, tão igual, né, aquele grupo, aquela família e às vezes tão diferente, né? Então a gente vai poder olhar um pouco esses dois universos, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para as pessoas que estão chegando. Obrigada, Divas. Oi, Rinu, tudo bom? Eu quero saber desse pessoal que já está chegando por aqui, quem se acha ovelha negra? Dá um ok, algum sinal assim de, ó, quem é que se acha ovelha negra? Já teve sensação, né, em alguns momentos, assim, de se sentir um pouco ovelha negra dentro da família, né? Ninguém ovelha negra? Jura mesmo? É que eu acho que vem com um tempinho de demora, né? De espera, que tem um delay. Na hora que eu faço a pergunta, vai um tempinho, né? Para ir chegando. Muito bem, mas vou dar andamento aqui. Quando a gente pensa, né, nessa pergunta, né? Ok, Renu, ovelha negra, joia. Pelo menos uma ovelha negra temos aí presente. Pois é, a gente normalmente vai seguindo a vida, né? E em muitos momentos a gente vai entrando em conflito com aquele grupo que a gente pertence. Isso é comum, isso faz parte do crescimento da gente, né? Os conflitos, eles são necessários para que a gente possa se olhar de outras formas, né? Enxergar coisas na gente que a gente não estava enxergando, e aí a gente encontra aquela pessoa que funciona como espelho e mostra pra gente assim com um zoom, né? As características da gente que a gente não está dando conta, elas mostram pra gente, né? Ou a gente está na família, todo mundo misturado, todo mundo indo para o mesmo caminho e de repente a gente resolve ir na contramão. Isso a gente já começa a observar nas crianças, né? Então as crianças elas já vão mostrando essa capacidade de ser diferente, né? Elas vão e aí ao longo da infância, adolescência, elas muito simbióticas com os pais, depois elas vão se separando, né? E vão começando a simplesmente encontrar qual que é o seu lugar, o que eu sou, né? Mas às vezes a gente acaba se culpando por ser tão diferente e a gente acaba sendo julgado, né, por isso. Então eu quero conversar um pouco hoje sobre esse tema polêmico, né, essa culpa que a gente carrega e todas essas, como que a sociedade enxerga as ovelhas negras, né? Então é por aí que a gente vai passear hoje. Eu quero dizer para vocês que eu tenho percebido nas lives que às vezes vocês colocam perguntas e elas demoram para entrar e depois entram um monte de uma vez e eu não dou conta de ler aqui e, e responder e manter minha linha de raciocínio aqui numa estruturazinha que eu criei para a gente conversar. Então, se isso acontecer, se ficar alguma pergunta perdida, depois eu retomo lá na live, vejo todas as perguntas, todas as questões e vou respondendo à medida, né, que eu vou vendo. E depois essa live também fica disponível, então dá para vocês comentarem algumas coisas, perguntarem mais coisas depois, assiste de novo, chega naquele ponto,
e faz a sua pergunta novamente, né? Várias das pessoas que estão aqui têm acesso ao meu WhatsApp, então pode mandar mensagem por lá também. Quem não tem acesso e está assistindo, pode conseguir meu WhatsApp entrando no meu site, maricordeiro.com.br, lá tem o meu celular e pode passar mensagem que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho porque vai entrando um monte, mas eu vou de baixo para cima lendo e vou respondendo a todos. Então, primeiro acho que a gente pode pensar, né, o que é ser diferente. Então, eu me lembro do primeiro ano de faculdade, né, de psicologia, que uma professora perguntou quem ali na sala era normal. Então a gente imagina, a gente começou numa sala, acho que tinha umas 130 pessoas. Depois dessas 130, eu acho que a gente se formou numa turminha de 30 talvez. Né? Porque quando a gente escolhe a faculdade de psicologia, muitas vezes a gente está interessado em todo aquele universo, né, da mente humana, das emoções, e aí que a gente está interessado não necessariamente para atuar como psicólogo, mas na maioria das vezes para poder olhar para suas feridas, para os seus problemas e tratá-los, né? Então, ao longo do curso, né, dos 5 anos, a gente vai olhando para isso, a gente vai se tratando, e aí alguns ficam porque aquilo cola, e outros falam, não, tudo bem, já resolvi minhas questões, posso ir para a vida agora e fazer outro curso, né? Então, eu lembro que nesse primeiro ano, uma professora falou assim, quem aqui se considera normal? Ah, todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo é normal. E aí ela vem com a pergunta, o que é ser normal, né? E então eu vejo muito essa preocupação, sabe? Às vezes vem algumas pessoas aqui para atendimento e falam assim: olha, mas eu tenho um diagnóstico, porque o psiquiatra disse que eu sou, e aí começam com todas essas preocupações, né? E na verdade a gente tem comparativos, né? Tem assim, a maioria da população se comporta de determinada forma, e isso é tido como normal, né? Ou igual. E aí tem aqueles que se comportam de formas diferentes, estão nos extremos, né, naquela curva normal, as pessoas ficam nos extremos e aí são consideradas anormais, fora da curva. Né? Então, os ovelhas negras presentes, né, são todos aqueles que estão fora dessa curva de normalidade, né, desse bolo de todo mundo fazer igual. E aí quando a gente pega uma família onde todo mundo segue uma mesma religião, todo mundo tem hábitos parecidos, tem doenças parecidas, né? Então quando a gente olha para isso, na verdade o que a gente está fazendo? A gente está seguindo, por amor e lealdade, aquele padrão familiar, aquelas crenças familiares, e a gente acredita que assim a gente pode pertencer àquela turma. Então, o ser diferente, às vezes, ele é inclusive arriscado. É como se eu estivesse dizendo para minha família, ah, não, eu não sou diferente de vocês, eu quero ser igual a vocês, assim eu pertenço, assim vocês me amam e fica tudo certo. Só que aí a gente tem um sistema familiar, quando todos são muito unidos, quando todos seguem as mesmas coisas, não questionam, não confrontam e não escolhem fazer de um jeito diferente, nós temos simplesmente é como se a gente estivesse favorecendo manter a família parada no tempo. Olha só, né? E aí a gente pensa, nossa, mas eu amo a minha família e por isso eu sou fiel, por isso eu sou leal. E a gente, lógico que a gente faz isso na maioria das vezes sem qualquer consciência. Né? Na maioria das vezes a gente faz isso sem nenhuma consciência. Então, todo domingo a família se reúne e almoça junto. No ano novo, ninguém pode viajar, porque aquele que viajar está sendo ovelha negra, não está querendo participar. E as pessoas têm que ficar ali todas juntas, né? Nos mesmos hábitos e vivendo tudo aquilo junto. E dessa forma a gente vai então congelando a evolução, o processo de evolução da família, porque está todo mundo olhando para a mesma coisa. O Bert Hellinger chama isso de boa consciência, que a gente nasce na boa consciência e é saudável que a gente vá para a má consciência. Nossa, que coisa horrorosa! E os adolescentes fazem muito isso. É esperado que os adolescentes façam isso, que os adolescentes entrem em contato com a má consciência. E essa má consciência a gente pode colocar bem assim entre aspas, porque na verdade não é que a pessoa tem que viver coisas ruins. Essa má consciência é só sair daquelas crenças menores, né, pequenas do nosso sistema familiar e poder experimentar
outras crenças. A gente faz isso quando a gente é adolescente, a gente faz muito isso, e aí a gente vai formando aquelas pequenas tribos, né, de pessoas iguais, e aí você olha, todos têm a mesma cara e tal, e aí depois a gente faz isso quando a gente começa a namorar, quando a gente casa, aí a gente começa a entrar em contato com uma consciência totalmente diferente daquela consciência que a gente nasceu. E aí é quando começa a briga de vai ser do meu jeito ou do seu jeito. Não, não, mas olha, a alimentação tem que ser assim. Não, mas ó, não pode acordar tarde, tem que acordar cedo para aproveitar o dia. Não, não, mas tem que dormir até tarde, porque você dorme, tem que respeitar o seu ritmo biológico. E aí cada né, desse casal vai colocando de que forma que acredita que tem que ser e colocando como verdade absoluta. Então, de novo, a gente vai para esse universo do quem tá certo, quem tá errado, né? Das regras, né? E dos conflitos que são tão saudáveis pra gente. Então, quando a gente casa, a gente vê a outra consciência, que é diferente da consciência que a gente aprendeu. Então, se eu caso com a família, né, do meu marido, com toda aquela outra consciência que tá me trazendo, meu Deus, eu tô traindo meu sistema de origem, a minha família? Como que é isso, né? Então, eu vou deixar de amá-los por conta disso, ou mais, eles vão me julgar porque eu simplesmente deixei de fazer as coisas da mesma forma. E lógico que rola julgamento, rola. Por quê? Porque assim, como assim? Eu te criei para você viver isso aqui, como você está indo para lá? É perigoso, né? Então, esse de onde a gente vem fala muito sobre amor e fidelidade, e a gente tem que ter muita coragem para a gente arriscar sair um pouco dessa consciência, né? E eu quero falar o seguinte, que quanto mais a gente julga, porque aí temos essa, retomando um pouquinho, a gente tem essa divisão de se eu continuo no meu sistema familiar, a gente fica estagnado, todo mundo fica ali parado, ninguém arrisca fazer de um jeito diferente. E aí a família não evolui, continua ali nas mesmas crenças, certo? Então esse é o amor e a fidelidade que acaba deixando a gente engessado, parado. Por outro lado, a gente pode também, né, algumas pessoas podem ter essa coragem, essa ousadia de querer fazer as coisas de um jeito diferente. E simplesmente elas arriscam, elas vão. Algumas pessoas vão julgando. Ah, não, imagina. Nessa família todo mundo é muito rígido, as coisas têm que acontecer de um jeito muito certinho, estão todos errados. E aí começam a julgar. Esse é um grande problema, porque quando a gente olha para o sistema familiar e fala isso não condiz com a minha realidade interna, de alma, né? Quando a gente faz isso e simplesmente olha para outras possibilidades, está tudo bem. Mas quando a gente faz isso e julga, ah, não, vocês estão errados, vocês estão fazendo de um jeito errado, e aí a gente, né, vira com toda a força para o outro lado, só que quando a gente lançou esse dedo, né, vocês estão fazendo tudo errado, a gente já fisgou ali um elástico que está grudando na gente. E aí quando a gente vira e fala, eu vou seguir minha vida, eu vou fazer do meu jeito, vocês estão errados, esse elástico vai ficar puxando a gente a vida inteira. Até que a gente seja capaz de olhar para isso, né, para essa história e poder entrar num acordo nesse conflito interno que vai acontecendo, né? Como é que eu posso amar essas pessoas e me distanciar dessa realidade, né? Então, como que eu posso fazer de um jeito que não seja ou o jeito deles ou o meu jeito? O Amit Goswami, né, quando ele dá a formação do ativista quântico, ele fala assim que o grande desafio da humanidade é a gente aprender o do-be-do, que a gente está numa era que exige da gente muito do, né? Fazer o tempo todo, produzir. Então a gente tem que acordar, a gente tem que praticar esporte, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, se trabalha em empresa, a gente tem que dar conta da alta performance, né? Porque aí depois tem as métricas que vão avaliar e aí o bônus, enfim, então a gente tem que fazer muito. E aí quando a gente chega no fim do dia, a gente tem que continuar fazendo em casa, com as rotinas de casa, com filhos, com a vida social, então a gente tem que fazer o tempo todo. E aí a gente chega no fim de semana, a gente tem que continuar fazendo. A gente é cobrado
para estar com os amigos em passeios, para fazer viagens, né? E dependendo dos grupos que a gente participa, essas cobranças elas vêm de um jeito ou de outro, né? De ter que fazer as visitas familiares, né? Então é muito no fazer. A gente vive uma era do fazer o tempo todo. E por isso que está vindo com tanta necessidade, né? Tanta força. Essa onda de, nossa, programas de meditação com os mais diferentes nomes e presentes em escolas, presentes em empresas, né, presentes em tantos lugares. Por que que a gente precisa disso? Para a gente aprender o Bi, né, que o Amit Goswami fala. É do, bi, do. São as duas coisas, é do, bi, do, bi, do, bi, do. Então, o tempo todo a gente tem que ser capaz de ser, de poder se conectar com aquele que a gente nasceu para ser de verdade e perceber isso. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente está na calma, quando a gente não está misturado e distraído com tudo que os outros estão falando, com tudo que os outros estão exigindo e o que está na moda, né? E aí as redes sociais falam que você tem que postar e que tem que mostrar como é que está a sua vida, que é uma vida de do, né? Porque quando a gente está no bi, quando a gente está sendo, aqueles momentos não tem como a gente dividir com o mundo externo, é algo que acontece dentro da gente. O do, ele acontece fora, é ação, é movimento, é fazer, que é muito importante, nós somos seres encarnados, então a gente precisa fazer. Porém, nós somos seres espirituais encarnados, então a gente precisa desse bi, que é o meditar, que é entrar em contato com a gente mesmo, que é observar a natureza, observar os fenômenos que vão acontecendo dentro da gente. Então é muito importante quando a gente consegue ter esse equilíbrio entre ser e fazer. Quando a gente consegue ter essa pausa, né, entre o ser e fazer, aí, só aí é possível a gente observar a dinâmica familiar e se afastar um pouco. Se aproximar daquilo que faz sentido, mas se afastar daquilo que não faz sentido. E não faz sentido porque eles são todos errados, porque eles pararam no tempo? Não, não faz sentido porque aquilo não tem a ver com o nosso processo de agora, né? Então é muito, muito importante que a gente possa passar por processos de autoconhecimento para que a gente consiga encontrar qual é o nosso lugar no mundo, para que a gente consiga saber onde que a gente é igual à nossa família, a gente está ali colado, né? E vai ficar colado talvez por várias vidas, e onde que a gente já consegue se separar um pouco, se diferenciar um pouco. E aí com isso, né, quando a gente mais julga, é quando a gente mais olha para os problemas da família. Né? Então, todas as vezes que a gente critica alguma coisa da nossa família, a gente tem que ter muita clareza que aquele criticar, aquele julgar, na verdade, faz com que a gente acha que a gente está indo para a vida, porque a gente julgou e a gente excluiu, só que uma das leis da constelação é todos têm o direito de pertencer. Então, na hora que a gente exclui todos e tudo, né? Então, quando a gente exclui e olha para outro canto, a gente está carregando toda aquela história junto. E é como se ela ficasse na frente da gente, igual criança, sabe? Que fala, olha para mim, eu tô aqui. A mesma coisa. Então, tudo aquilo que eu excluo do meu sistema familiar fica se mostrando para mim até o momento que eu olhe, que eu encare com coragem e aí a gente vai lidar com aquilo que a gente excluiu, né? E nisso a gente já pode fazer um link com a herança, né? O que a gente herda do nosso sistema familiar. E a gente vê assim, todo mundo é esquentado naquela família, todo mundo é. E aí a gente explica muitas vezes falando sobre a cultura, né? Todo mundo é grego, todo mundo é italiano e aí é desse jeito. Não, todo mundo é japonês, todo mundo é... E aí a gente vai tentando explicar coisas que não são engessadas desse jeito, né? Então, o que a gente herda de fato de comportamentos e de doenças, né? Tudo que eu venho estudando nos últimos anos me mostram que as doenças, elas têm uma força na maneira que a gente se comporta, na maneira que a gente lida com os problemas, né? Então, quando a gente pega a psicossomática,
Cada órgão da gente vai sofrer e vai adoecer porque está diretamente associado com a forma como a gente carrega a nossa vida, né? Então, se você pegar a medicina chinesa, você tem lá, né, o medo, né, muito forte nos rins, você tem a tristeza no pulmão, você tem a raiva no fígado, e aí a gente vai tendo problemas físicos de acordo com aquilo que a gente não consegue lidar no emocional, né, e no nosso psíquico. Então, na verdade, a gente tem um olhar mais dos corpos sutis que vão descendo até manifestar no físico. E aí você fala assim, não, mas é hereditário, meu pai é cardíaco, minha avó é cardíaca, não sei quem é cardíaco. E a gente faz uma lista de cardíacos na família e a gente fala, não tem opção, eu tenho que ser cardíaca. Sim, se a gente pensar que o coração, ele é a grande bomba, né, para o sangue, e o sangue é aquilo que leva alegria e tristeza, né, que administra alegria e tristeza na nossa vida. Então, quando eu tenho problema no coração e sou cardíaca, qual que é a minha capacidade de administrar alegria e tristeza na minha vida, né? Então, se isso é algo que é difícil, porque na minha família as pessoas não têm a inteligência emocional para lidar com isso, com alegria, com tristeza, ou as pessoas estão muito para um lado, ou estão camuflando, ou estão muito para tristeza, ou estão camuflando a tristeza e aí fica só todo mundo ri, todo mundo fica no superficial e ninguém conversa sobre aquilo que está pegando de fato. Então, quando a gente vai vendo, esse é o padrão de funcionamento que vem de gerações atrás, e aí a gente vai aprendendo e vai repetindo. E aí a gente vai, todo mundo não fala do problema, a gente ri. Encontra os familiares, todo mundo dá risada, todo mundo tira sarro um do outro e fica nessa coisa superficial e a gente não lida com aquilo, né, que de repente está mais urgente, mais em evidência. E aí com isso o que a gente faz? A gente dificulta ensinar para os que vêm depois a lidar com os problemas de um jeito diferente. Na verdade a gente não sabe lidar, então a gente não sabe ensinar. Então a gente mantém esse padrão de comportamento da forma de lidar com as emoções. E aí quando a gente vê, a gente tem um monte de cardíaco, né? Então, ou muitas pessoas na família com problema de rim. Ah, mas isso é hereditário, meu pai tinha problema de rim. Como que você lida com medo, né? O quanto que você fala, né? E quanto que a lágrima que não chorou, não cristalizou e não tá ali coladinha. Então a gente pode ir vendo que muitas das doenças que a gente tem, elas estão relacionadas com a forma como a gente lida com os problemas, a forma como a gente lida com a vida, né? Então, excesso de pensamento, e aí a gente tem muita dor de cabeça, ou tem muita atividade cerebral, sinusite, né? Então a gente fica muito aqui nesse pensar e aí a gente tem muitas dores e doenças aqui e aí a nossa família é toda assim. A gente olha para trás, foi assim, aí a gente olha para frente e tá sendo assim. Por quê? Porque a gente continua naquele padrão. Então, quando a gente fala, né? Quando alguém da família tem coragem de falar assim, chega, vou meditar, não vou mais seguir esse excesso de pensamento, esse turbilhão. Hoje a gente tem até a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, quando a gente tem coragem de falar assim, chega, eu não vou mais fazer isso, vou começar a meditar todos os dias, aí a gente começa a mudar aquela forma, né, de pensar. E a gente vai mudando a nossa dinâmica de funcionamento. E aqueles que vêm depois, de alguma forma, também vão aprendendo com isso. E aí eles começam a mudar. Então é preciso haver uma ovelha negra para que possa falar, chega, agora a gente vai experimentar de um jeito diferente, né? Para que a família possa evoluir, né, num aspecto ou em outro. Todas as ovelhas negras fazem tudo certinho, então? Não. As ovelhas negras experimentam fazer as coisas. Às vezes acertam, às vezes erram. Assim como aqueles que mantêm o padrão funcionando. Aqueles que mantêm o padrão funcionando, que assim é seguro, né? Abraça todo mundo e fala, olha, não saiam da boa consciência, desse jeito é seguro. Essas pessoas também acertam e também erram. Porque acertar e errar faz parte do homem, né? A gente vive dessa forma. E aí, vai também das experiências, o que elas contam pra gente. Por exemplo, quando eu resolvo dizer não.
né? Então eu vou dizer não para o jeito que a minha família vive, para as coisas que a minha família valoriza, né? E aí quando a pessoa resolve dizer não, o que acontece? O que aconteceu lá na história da minha família quando alguém, né, quando alguma ovelha desgarrou do bando? O que aconteceu? Normalmente essas ovelhas que desgarram do bando, elas são excluídas. E elas ficam esquecidas e as pessoas na família acabam nem falando, né, dessas ovelhas negras. Aí depois, assim, alguém solta alguma coisa e fala, olha, mas teve isso na família? Não sabia que tinha isso na família, né? Então, o que acontece com as pessoas, o que aconteceu com as pessoas que disseram não e que procuraram fazer de um jeito diferente? Mas então, se isso já aconteceu lá na minha família, por que eu vou arriscar fazer de um jeito diferente? Então é melhor que eu siga o padrão, que eu faça as coisas do mesmo jeito, né? Então a gente pode acontecer da gente ficar com medo de arriscar fazer de um jeito diferente, né? E aí a gente se mantém preso. Mas a boa notícia, apesar de alguns não concordarem, mas a boa notícia é que nós nascemos na família certa. Nós nascemos na família perfeita para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Esta família precisa da gente e a gente precisa dela. Então, tem pessoas que se excluem, né, que não são excluídas, mas se excluem do sistema familiar, se achando melhor ou pior e rompem com o sistema familiar e vão embora. E isso gera sérios problemas para gerações futuras. Então, a gente nasce sim do pai e da mãe perfeitos pra gente. Imagina, que absurdo. Eles me doaram, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Sim, são os pais perfeitos. Graças ao que os nossos pais nos deram e o que os nossos pais não deram, que nós somos como somos. E que a gente tem as oportunidades que a gente tem na vida, né? Então, um bom jeito da gente lidar com todas essas histórias é a gente poder honrar todos aqueles que vieram antes, não necessariamente fazendo do mesmo jeito, né? Reconhecendo, por exemplo, nossa, naquela época, porque eu estou lembrando aqui de uma constelação que eu fiz a semana passada, que era uma pessoa que não se conformava com toda essa situação de... A palavra que ela usou foi ser pão duro. Ah, todo mundo na minha família é pão duro, todo mundo na minha família só pensa em dinheiro e segura, não pode gastar com isso, não pode comprar carne da melhor qualidade, não pode viajar, não pode passear, não pode nem comprar uma roupa nova porque tem que guardar o dinheiro, porque, ai, se o dinheiro falta, e vive nisso. E eu não me conformo com isso, porque eu quero muito... Eu acho que o dinheiro não é o mais importante, eu acho que a gente tem que valorizar outras coisas e tal. Então ela convida a família para olhar para outras coisas. E o que apareceu na constelação dela muito fortemente, o que eu acho que faz todo sentido, é que uma parte da família dela viveu o período de guerra. E no período de guerra, o que as pessoas tinham que fazer? As pessoas não tinham o que comer, né? Então elas viveram uma escassez profunda, viram familiares morrendo de fome, de doença por não ter dinheiro para comprar remédio, para passar em médico, né? Então viveram coisas terríveis. E para sobreviver à guerra, elas tiveram que fazer movimentos de guardar dinheiro, guardar reserva, guardar comida. Não compra roupa, é isso que a gente tem. Então elas tiveram que fazer esse movimento de segurar, né? Que essa pessoa que constelou chamou de ser pão duro. Então essas pessoas, elas foram guerreiras, né? Então a gente pode olhar para a força delas de conseguir olhar para elas, né? Para todas essas pessoas que lutaram ali bravamente, não indo para a fronte, né, da guerra, mas para manter a família viva. Então, elas tiveram uma escolha e fizeram um comportamento que foi funcional. Então, para aquela situação, era necessário que alguém fosse pão duro, né? Porque se ninguém fosse pão duro naquela situação, quantas pessoas morreriam? Talvez
nem tivesse gente para poder dar continuidade àquela linhagem familiar, né? Então, olhar com amor e com generosidade para os comportamentos que existiram, né? Para a força que os nossos ancestrais tiveram. O que acontece é que às vezes eles fazem de um jeito, né? E a gente faz isso também. Faz de um jeito que funcionou, a situação já passou, a guerra já acabou, mas a gente continua ali, ainda assim, com aquele comportamento que serviu, que foi funcional em determinado momento da vida e que deixou de ser funcional, mas a gente não abre mão dele, a gente aprendeu que daquele jeito é seguro. Então o medo de errar, o medo de fazer diferente, o medo da nossa família entrar em extinção, então este medo faz com que a gente mantenha aquele padrão que funcionou lá atrás, mas que hoje não faz mais sentido, né? E a gente pode ver isso em situações da nossa vida, né? Tem momentos em que se a gente não fala mais alto, ninguém escuta a gente. E aí a gente aprende que falar alto é importante. Falar alto vai fazer com que eu exista. E aí a gente aprende a falar alto e aí a gente segue a vida inteira falando alto com todo mundo. Até nos momentos em que a gente não precisa falar alto, a gente está lá falando alto. Por quê? Porque teve um momento da vida que aquele comportamento foi funcional. Só que a gente não largou, a gente não deixou lá para trás. A gente segue décadas com esse comportamento disfuncional no momento. Foi funcional, agora não funciona mais. E aí a gente precisa abrir mão. Então, aqueles que se sentem diferentes, eles têm uma força grande, um papel importante de mostrar para a família, para o sistema familiar, olha, funcionou, mas agora não funciona mais. Mas como eu faço isso? Se eu resolvo fazer isso falando, funcionou, agora não funciona mais, vocês não sabem de nada, estão ultrapassados, pronto. Julguei, né? Separa e aí a gente colhe só problema. Então a gente olha, compreende que aquilo foi necessário e que aquelas pessoas que atuam daquele jeito são pessoas que precisam ainda funcionar daquela forma. Não é um ainda de coitadas, é um ainda porque às vezes elas estão ali mantendo o sistema familiar também no movimento que faz com que mais pessoas tenham força para sair. Então também é útil. Também é útil manter aquele padrão, né? Ter algumas pessoas que mantêm aquele padrão. E aí a gente acaba evoluindo nisso e falando assim, ok, eu respeito, eu honro, né? Reconheço toda a força que vocês, ancestrais, pai, mãe, e aí a gente pode fazer, né, esse fechar os olhos e olhar para esses ancestrais que a gente reconhece, que a gente até agora estava julgando, e a gente pode olhar para eles e falar simplesmente, olha, eu respeito toda a sua força, toda a sua coragem, por ter se preocupado e amado tanto. E agora eu vou procurar fazer de um jeito diferente. E esse jeito diferente não é nem um jeito melhor, nem um jeito pior. É apenas diferente. Quando a gente olha para a família, e às vezes vem pessoas fazer constelação falando assim, olha, minha família tem tanto problema, mas tanto problema, que eu quero resolver, porque eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Então, aí a gente já tem um grande problema, porque na verdade a pessoa está se vendo vítima do sistema familiar, julgando o sistema familiar que fez tantas coisas erradas, né, que fizeram com que ela sofresse tanto, por isso vítima, e aí a gente perde toda a força, porque quando a gente não reconhece a força desses que vieram antes, a gente enfraquece. E enfraquece todos aqueles que vêm depois. Então é sempre importante a gente reconhecer que eles vieram antes, eles fizeram tanta coisa, deram cabeçada, deram, mas isso faz parte da história de qualquer ser humano, né? Mas eles vieram antes e tiveram força e experimentaram e, enfim, né? E isso tudo permitiu que você possa olhar hoje para os lados e ver a sua família, né? Os seus irmãos, os seus primos, né? Ver que o que eles fizeram lá atrás funcionou, porque a família continua. E isso é mais importante, né? A sobrevivência. A família continua. Então a gente pode sim olhar não com esse julgamento de nossa, eles fizeram tudo errado e agora eu quero fazer certo, ou eu quero aqui na constelação porque eu sou bonzinho, sabe?
e eu quero aqui consertar os problemas, né, daqueles que deram cabeçada, daqueles que mataram, que roubaram, né? E aí a gente julga todos aqueles que se prostituíram, e a gente julga todos eles e fala assim, eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero fazer melhor que eles. Aí você continua precisando de muitas constelações na vida ainda. Então, quando a gente olha para a nossa família e a gente fala, tudo aquilo que vocês fizeram foi o bastante, foi o suficiente, foi o melhor que vocês puderam fazer. E reconhece isso assim de dentro do coração mesmo, foi o que foi. E ficar em paz com isso, aí a gente pode escolher fazer um caminho diferente. Diferente, apenas diferente. E se a gente resgatar, né, essa frase do Amit Goswami, do Bidu, e a gente puder não só sair fazendo de um jeito diferente, mas né, sentir aquilo que a gente nasceu para ser, né, o que nos traz paz, o que faz com que a gente esteja feliz, né, e sinta que ali é o nosso lugar. Quando a gente consegue fazer isso, aí a gente consegue olhar para a nossa família em paz também, falar, tá tudo certo, esse é o meu caminho, não é melhor, é apenas diferente. E aí a gente não precisa ser o ovelha negra que se exclui da família ou que é excluído da família. A gente apenas segue o nosso caminho. Claro que alguns vão julgar, vão falar, como pode? Ela fugiu do rebanho, olha só. Fugi do rebanho, mas eu estou no meu caminho. E não estou questionando o caminho de vocês. É muito interessante quando a gente consegue encontrar esse nosso caminho, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas perdidas no qual que é o meu caminho, qual que é o meu lugar, e aí questionando, né, se aquele é o trabalho que gostaria de ter ou não. Eu nunca vou me esquecer, eu estava no começo da minha carreira de coach, eu devia ter uns 28 anos, mais ou menos, e eu fui fazer entrevista com o presidente de uma empresa multinacional para um processo de coaching de uma diretora dele, né? E quando eu cheguei lá, enfim, né, fui fazendo a entrevista, fazendo várias perguntas e tal, era um coaching executivo, né? E em determinado momento, eu perguntei o que você gostaria, né, de ver daqui uns 10 anos para essa sua liderada, para essa diretora. O que você acha que seria bom? E você falaria que você, como gestor dela, acertou. E aí ele me falou uma coisa linda. Ele tinha uns 70 anos. Ele falou para mim assim, Mari, eu gostaria muito que ela pudesse ver os filhos e netos crescerem, porque eu não fiz isso. Eu andei de jatinho, eu construí um império. Na empresa, a família, todo mundo estudou fora do Brasil, todo mundo... E aí ele falou muito desse du, né? Desse du. E eu simplesmente, hoje, tô vendo os meus netos, mas os meus netos já estão grandes. Eu não vi minha filha dar os primeiros passos. Então eu gostaria muito que essa minha liderada pudesse ver isso também. Então, enfim, eu acho que essas pausas que a gente pode fazer para repensar a vida da gente e para escolher viver naquele lugar que é o nosso lugar, né? Você vê, esse executivo ele fez muito mesmo, e a gente tem que reconhecer a força dele, né? De tudo que ele conseguiu construir. Mas aí ele conta que eu estava sendo levado pela multidão, né? No fluxo, como que fala? No piloto automático, né? Então eu estava no piloto automático, simplesmente não questionei. As promoções foram aparecendo, eu era jovem, era inteligente, era arrogante e estava todo orgulhoso que eu podia mostrar para o meu pai que eu também era capaz, porque ele não seguiu a mesma profissão. O pai era advogado e ele não foi advogado, e aí o pai ficou muito bravo que ele não quis ser advogado também. E aí ele contou um pouco, né, da história dele, e olha, você vê, isso tem
uns 15 anos, uns 15 anos, 16 anos. E eu lembro da conversa com ele, porque foi algo assim, eu tinha só, acho que 28 anos, então eu aprendi tanto ali naquela conversa, e ele foi tão generoso de mostrar o tempo que ele ficou completamente seduzido por esse universo né, do fazer, do conquistar, do ter. E só agora, quando ele já era avô, que ele pôde ir para o bi, né, para sentir aquilo que realmente fazia sentido para ele. E desejar que uma liderada dele pudesse ter uma vida diferente, pudesse ter uma vida com mais sentir, né, com mais se conectar com isso, com as coisas que são importantes na vida, né? Porque quando a gente morre, o que fica pra gente, né? E o que fica das pessoas amadas que vão embora? Muitas vezes o que fica das pessoas amadas que vão embora é assim, puxa vida, eu sinto saudade da presença da pessoa, do conselho, do poder desabafar, do poder abraçar, dessas coisas, né? As pessoas que a gente ama, quando elas vão embora, a gente não sente saudade do tanto que ela trabalhou, das coisas que ela conquistou. Isso não faz nem sentido, né? Então também quando a gente vai embora, as pessoas não vão sentir falta dessas outras coisas. As pessoas vão sentir falta daquele olhar, daquele carinho, daquele sorriso, né? Dos momentos em que a gente simplesmente foi e que a gente não estava preocupado em fazer, né? Então, para encerrar essa live aqui de hoje, sou diferente, então a gente pode olhar para o quanto que a gente é diferente e o quanto que a gente também é igual em muitas coisas, né, do nosso sistema familiar. E esse buscar, e agora a gente talvez possa ir com mais leveza, buscar onde é o nosso lugar, sem culpa, sem ter que pensar que, então se eu não faço do jeitinho da minha família, eu não sou amada por eles, ou eu não posso amá-los. Não, a gente pode continuar amando e a gente pode continuar sendo amado. E a gente pode fazer tudo isso de um lugar de calma, de um lugar de tranquilidade, assim, puxa vida, eles fizeram muito e agora eu também posso fazer muito, dentro do meu jeito, não melhor que eles, não é uma competição, né? Muito bem, então com isso eu encerro essa live de hoje e semana que vem a gente tem mais live às 10h30. Vão acompanhando, porque a ideia é que a gente possa ir toda segunda-feira falar sobre algum tema, desses temas que incomodam a gente, que geram curiosidade, que levam a gente para terapia, para o coaching, para a constelação. E quem tiver temas assim que queira que a gente aprofunde aqui, pode me passa por WhatsApp, deixa aqui, né, nessa live mesmo. Ai, Mari, pode falar uma próxima sobre tal coisa? E aí a gente vai organizando os temas que vão aparecendo com maior frequência. Eu vou colocando aqui para as nossas lives. Compartilhe com mais pessoas. A live da semana passada chegou a quase 700 visualizações, o que traz muita felicidade, né? Eu não acredito que as coisas que eu estudo e que eu vou trazendo sejam as verdades absolutas do mundo. Eu acho que o mundo está cheio de possibilidades. A gente está assim numa era de muito conhecimento, de muitos conteúdos maravilhosos sendo acessados, né? Então, pessoas que trazem ferramentas e técnicas e abordagens e coisas lindas, belas, maravilhosas, de muita força, de muita cura, e que a gente está tendo essa sorte de acessar e de estar vivendo aqui agora, nesse momento que a gente escolheu estar, né, para ter acesso a tudo isso. Profissionais que são muito inspirados, né, que conseguem se conectar direto com o mundo espiritual e trazer muita coisa boa, e quando está ali com o seu cliente, consegue estar com essa presença espiritual, né, olhando com muita amorosidade para aqueles problemas que a pessoa apresenta e busca, né, com tanta dor uma solução. Então eu acho que a gente tem muita sorte de estar vivendo isso. As coisas então que eu vou trazendo são coisas, não são a verdade absoluta, mas são coisas que vão fazendo muito sentido dentro dos estudos que eu tenho, na experiência clínica ali que eu vou vendo, né, as modificações, as coisas acontecendo.
Nos processos de coaching também tem vários temas assim que são recorrentes, executivos que apresentam as mesmas questões, e aí quando a gente vai ver tem a mesma origem, ou origens muito parecidas lá na infância, na adolescência, né? Então, são apenas informações que fazem sentido dentro da minha vida e dentro do meu contexto profissional também. Então, eu vou arranjando um tempinho para ir compartilhando com vocês um tanto disso que vai aparecendo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu sei que é um horário desafiador, né? A gente conseguir fazer numa segunda de manhã é luxo, são poucos que conseguem estar aqui, mas eu fico tranquila porque eu sei que depois esse vídeo vai chegar nas pessoas certas que precisam ter acesso a ele e então tá tudo certo. Obrigada para todos. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós.